Você sabe o que caracteriza um pequeno negócio? O governo estabelece categorias de empresas de acordo com o faturamento anual delas. E ontem foi publicado no Diário Oficial do Estado um decreto que aumenta o limite de lucro das pequenas empresas. Agora o teto, que era de R$1.800.000, passa a ser de R$2.520.000. Isso significa que vários empreendimentos que aumentaram o faturamento nos últimos anos devem ser beneficiados. O motivo é que a nova tabela aumenta a possibilidade de crescimento do negócio. Para esclarecer melhor o assunto, nós convidamos o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Carlos Mapurunga. Bom dia, Carlos. Bom dia, Joana. Bom, vamos começar explicando para o telespectador qual é a vantagem, ou quais são as vantagens de ser considerado uma pequena empresa, uma micro e pequena empresa, ao invés de uma média, por exemplo. Na verdade, é a simplificação dos impostos, né? Essas empresas, elas conseguem pagar 6 tributos uma só guia, né? Que é o Simples Nacional. E, por conta disso, dessa simplificação, que as grandes têm colaboradores que possam ajudar a atender essas demandas de obrigações acessórias, de normas, a pequena empresa, a micro, ela não precisa dessa arsenal de pessoas para ajudá-la. Carlos, bom dia. Bom dia, Marcelo. Os pequenos empreendedores, eles estão inseridos num contexto, num cenário macro que tem um peso de carga tributária muito grande. Tá certo que diminuiu-se, simplificou-se aquela situação deles, a obrigação deles. Mas fornecedores e até pessoas para as quais eles fornecem, pessoas jurídicas, também pagam impostos muito altos. Como é que fica nesse cenário essa situação toda aí? Bom, na questão, a gente tem de ver que até a questão da Constituição, o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Quer dizer, nós não estamos falando aqui em dar um favor. Está na Constituição. E é importante as pessoas entenderem que, somente esses fornecedores que são médios e grandes, que eles já foram pequenos. Essas empresas, essas pessoas precisam entender que essas pequenas e essas micro, elas precisam respirar para ter competitividade. Para crescer, né? Para crescer, para poder atender e daí poder trabalhar no mesmo nível dessas pequenas... Quando o governo adota medidas nesse sentido, é como se ele estivesse passando um atestado de que realmente a carga tributária é muito pesada e achata o desenvolvimento? Gente, isso é uma polêmica de falar sobre essa carga pesada, a carga alta, né? Na verdade, a carga do nosso Brasil, né, não é alta. O serviço que não é prestado de acordo que deveria, né? O senhor é o primeiro dos entrevistados que a gente recebeu aqui que diz que a carga tributária do Brasil não é mas alta. a carga do Brasil ele é igual a países do mesmo porte dela, um pouco maior, não sei. Mas a questão é que nesses países, lá você paga e tem um serviço. E aqui não, aqui você paga, mas você tem que pagar de novo a segurança, tem que pagar a escola, tem que pagar a saúde. É isso que incomoda nós, não é a carga. Bom, esse reajuste agradou a todo mundo, a categoria dos micro, que já estavam passando para a média empresa, ou havia uma expectativa de que o teto fosse ainda maior? A gente tinha a expectativa que fosse para o limite nacional, 3.600.000, até por conta de outros estados, inclusive daqui da nossa região Nordeste, com um PIB menor do que o nosso, que foram... teto maior. O Rio Grande do Norte ele foi para 3.600.000. A Paraíba, que também tem um PIB muito pequeno em relação a nós, foi para 2.520.000, que é igual ao do Ceará. O Ceará tinha que ser mais. Estados perto do nosso, como Pernambuco, está com 3.600.000. Isso aí é um anseio que a gente queria realmente que fosse para 3.600.000, mas em novembro o decreto saiu como 1.800.000, que para nós era muito ruim, né? Só ele ter aumentado para 2.520.000, isso já foi uma vantagem, né? Ok, senhor Carlos Mapurunga, muito obrigada pelas suas explicações aqui no Bom Dia. Bom dia, obrigado.